Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra do dia de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos da matéria, mentalizando tudo de melhor, nos conectando ao lar espírita Luz e Amor, pedindo para que a equipe espiritual deste lar, o seu mentor João de Deus, possa envolver a todos nós nesse momento. Agradecendo pela oportunidade bendita. Vamos sentindo nesse momento essa conexão espiritual que é feita conosco em nossos lares, como se estivéssemos no lar espírita, recebendo o benefício da palestra. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita e pedir que as palavras que vamos falar aqui hoje possam ser um bálsamo para as nossas vidas, que possam fazer com que a nossa luz, brilhe intensamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, nosso irmão, nosso amigo e nosso mestre. E fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Como eu disse, meu nome é Luiz Fernando, responsável pela palestra do dia de hoje. E essa palestra que foi proposta, ela foi extraída do livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a inspiração do seu mentor Emmanuel. E a passagem de hoje se fala de uma parábola, e essa parábola é a parábola da candeia. Então, uma parábola bastante interessante, né, porque fala muito da luz. E para quem não conhece, né, essa parábola ela está nos evangelhos de Lucas e de Marcos. De Lucas no capítulo 8 e de Marcos no capítulo 4. E ela diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, e nem coisa secreta que não haja de saber a vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, aquilo que tem ou que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Como eu disse, essa passagem está no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, em Lucas, no capítulo 8, no versículo 16 a 18. Bem, e essa lição é interessante porque fala da luz. E como todos nós sabemos, somos filhos da luz. Fomos criados e temos o que? Uma centelha divina, né? Algo que essa luz própria de cada um de nós. Uns emanam essa luz com maior intensidade e outros com menos intensidade, mas sempre enviando a luz. E a luz, ela é indispensável, tanto para a vida material, né, como para a vida espiritual. Na vida material, nós vivemos uma situação bem complicada recentemente, o quê? Que faltou luz, né, devido a uns temporais, ou devido a chuvas, né, devido alguns lugares ficaram dias sem a luz. Então veja como ele é importante, né? Então, sem a luz, vamos dizer assim, muitas coisas perecem, né, coisas que precisam, e a gente fica no escuro. Vocês imaginam se o sol, né, por algum motivo não existisse mais? Então, não existiria mais nem a vida, né, material, né, e também nós, na vida espiritual, viveríamos cercados de trevas, né? Então, é uma coisa assim difícil a gente imaginar, né, você depender de a luz de né, de uma luz no reflexo do sol na lua, né? Então, uma coisa assim, imagina seu sol, né? A gente não viveria.
E assim, quando se fala de luz no plano espiritual, nós estamos falando o quê? Da sabedoria, da inteligência, do conhecimento e, por que não, da própria religião. Então, nessa passagem, nessa parábola, Jesus, né, ele coloca muito bem, né, que assim a humanidade ela precisa dar um passo, né, e poder espalhar essa luz, né, tentando o quê? Apagar as trevas, né? E assim esse objeto, né, que ele coloca o velador, né, para quem não conhece, ele é uma espécie de cabide, assim, né, um objeto de madeira em que você acende uma candeia ou uma lamparina tal e você a pendura para que ela ali naquele local ela ilumine um raio maior, né, se expanda, né, que todos que entram possam enxergá-la, né? Então a gente começa a pensar assim, poxa, uma pessoa que acende uma luz, uma candeia, né, e coloca embaixo da cama, né, a gente pensa assim, é ridículo, né? Para que acendeu então, se ia esconder, né? Isso é a mesma coisa de nós. Muitas vezes nós temos um conhecimento, nós temos a capacidade de levar ao outro algum tipo de conselho, de ensinamento, a gente consegue fazer coisas em benefício do próximo, que são luz, né, que vão iluminar o caminho daquela pessoa, mas então a gente muitas vezes se nega. É a mesma coisa, né, de pegar essa candeia, acender e colocar embaixo da coisa, porque assim, às vezes aquilo que eu sei, né, ele não foi só para mim, é como os talentos, né? Deus, ele nos deu aptidões, nos deu talentos para que a gente pudesse o quê? Colocá-los em prática e multiplicá-los. Isso é a luz, né? Então, é muito interessante a gente avaliar isso, né? Então, outra coisa, né? Às vezes você sabe que a pessoa acendeu uma luz, mas muitas vezes ela se escondeu, né? Ela não quer, ela fez algo e ela não quer que ninguém saiba, mas em algum momento, né, a luz, né, ela se manifesta. Às vezes você pega assim, você vê que tem, a gente quer fazer às vezes, a gente está num lugar e fala assim, vamos ficar aqui porque precisa de revelar uma foto, um exemplo, né, que uma coisa mais antiga, né? E a gente fala, precisamos revelar uma foto. E lembra que tinha uma história do quartinho escuro, mas às vezes uma fresta de luz entrava e muitas vezes estragava tudo aquilo, né? Então, é uma coisa bastante interessante que a luz, mesmo ela estando, que a pessoa não queira, né, que ela não tenha aquela bondade, que ela não tenha aquela vontade, a luz está ali. Então, a gente consegue enxergar, mesmo naqueles corações mais endurecidos, a luz, a possibilidade de fazer com que aquela pessoa comece a exercitar aquilo que é bom. Então, qual foi a recomendação feita nessa parábola? É que a luz deve ser colocada num lugar que todo mundo possa ver, né, para que assim ela ilumine a maior quantidade de pessoas possível, para que essa luz ela seja julgada como de acordo com a sua claridade, porque não é porque eu levei algo de luz, né, para aquela pessoa, né, às vezes eu levei algo assim, mas outra pessoa pode levar algo melhor, tem mais conhecimento, né, tem mais capacidade de levar essa condição a outras pessoas, e assim sendo, né, ela pode levar uma luz melhor, né? Então, e aqui na própria passagem, nessa passagem para quem lê, ele vai falar da árvore também, né? Que uma árvore má não pode dar bons frutos, né? Assim como o combustível
que vai alimentar a candeia, ele também, ele vai emitir luz, mas aquela luz não de boa qualidade, ele não vai ter aquela claridade, né? Ele não vai iluminar da maneira que deveria ser, não vai ser uma boa luz. Então a gente vê que se julga, né, uma árvore pelos seus frutos e o combustível pela claridade, né, pela pureza que a luz se dá. Então é bastante interessante essa comparação, porque ele compara a gente, né, a uma candeia, o combustível dessa candeia, a querosene, como quer que seja, e aos frutos, né? Então também nós somos como uma árvore, né? Porque nós extraímos o aprendizado, né? Vamos crescendo, mesmo com as dificuldades, né? Vamos nos fortalecendo, criando uma folhagem e, posteriormente, no momento certo, né? Os frutos virão, né? Então, é muito interessante, né, que assim, a gente pode falar, mas eu coloquei o combustível. Então, às vezes a pessoa colocou azeite. E eu coloquei um combustível, como eu dei o exemplo de querosene, que é a base de petróleo, que é muito mais eficiente em termos de luminosidade, né, e em termos de durabilidade. Seja como for, é preciso que haja luz e que essa luz esteja no velador, né, que ela esteja ali para que a gente possa saber que ali existe luz, né? Daí a necessidade do velador, dela estar num lugar em que a gente possa todo mundo ver, né? Então, Jesus, né, eles sempre falavam assim que a luz para nós são o quê? É o conhecimento, né? A luz para nós é o quê? O seu evangelho, né? A luz é o que? O Consolador prometido. Então, essa luz da doutrina, ela precisa ser mostrada. E quanto mais a gente mostrar, né, mais pessoas estarão sujeitas a essa luz, a esse conhecimento. E não escondermos, não pegar, eu tenho 5 evangelhos em casa, e a gente muitas vezes não é capaz de dar o evangelho para uma pessoa, né? Então, como a gente falou, o azeite ele pode iluminar, mas ele vai ter uma proporção, assim como o petróleo, outra, e a eletricidade, então, né, muito maior, né? Isso é muito importante. Então, que a vossa luz, tem essa passagem, né, brilhe diante de todos os homens, para que muitas vezes eles vendo o que a nossa luz, eles fiquem o quê? Inspirados e glorifiquem a Deus por isso. Então, olha quanto como é importante a gente saber, né? E como eu falei, o Evangelho, a gente pode também dizer que a luz, né? Ou seja, vamos dizer que a nossa luz seja uma vela, né? Então, nós, sendo uma vela acesa, acendendo essa vela, nós podemos o quê? Acender outras, uma centena de velas, né? Então, olha a importância da luz, né? Então, se eu levo, hoje eu dou aula no Lela, né? Então, de certa forma, a gente leva a luz para aqueles alunos que estão estudando, porque a gente fala do Evangelho, fala sobre a mediunidade, né? A gente fala sobre várias coisas voltadas ao que? Ao enriquecimento do ser e do espírito. Não é? Então, se a gente é assim, a gente está o quê? Multiplicando. Hoje, na minha sala, tem 10 alunos. Então, eu estou levando esse conhecimento para 10. Seria como uma vela acendendo outras velas. Aí, esses 10 vão indo, porque se ilumine, cada um ilumine um, são mais 10, né? E isso assim por diante. Agora, se eu sou uma vela apagada, eu não vou simplesmente acender nenhuma vela. Às vezes, se eu tenho conhecimento, né? E eu resolvo não colocar esse conhecimento para fora, não compartilhar esse conhecimento com amigos, com alunos, com quem quer que seja, né? Não é triste, mas é como uma vela apagada,
E às vezes a gente fala assim, mas o que que eu posso fazer? Porque a minha mediunidade, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não percebo nada. Gente, o importante é o que está aqui, é o amor, é a vontade de querer servir, é a vontade de colocar sua mão em benefício do próximo. Então, quando eu vou dar um passe, eu coloco o quê? O meu amor ali. Eu coloco uma energia boa, potencializada pelos espíritos de luz que ali estão, nos auxiliando, trabalhando conosco, nos beneficiando. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu fiz aquilo, a pessoa foi embora. Gente, a gratidão da pessoa, ela é inerente, né? Ela não precisa ficar falando, obrigado, virar, falar obrigado porque você me deu um passo. Você está ali para servir, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, que a gente possa ser essa vela, essa simples vela que vai espalhar, né, essa luz para tantas outras velas, né? Então, e mesmo que essa luz, às vezes a gente não queira fazer isso, a luz ela vai dar um jeito de sair daquela caixa, daquele buraco onde a gente a colocou. E ela vai dar um jeito de chegar ali aonde a gente queria, né? Ela vai ficar ali exposta para que todos possam ver, né? Porque o fim da luz, o fim, né, que ela tem é o que? É iluminar. Assim como o sal é conservar e dar sabor. E Jesus falava aos seus discípulos que eles eram o que? O sal da terra. Então, que vocês possam, né, sair e ensinar, espalhar a luz, esclarecer, iluminar, né, e ao mesmo tempo cumprir, né, conservar o ânimo daquelas pessoas que estão ouvindo, porque não adianta só eu chegar e falar sobre o Evangelho, de eu espalhar a minha luz. As pessoas precisam absorver aquela luz, querer ter aquela luz, porque se elas simplesmente ouvirem e a gente não conseguir conservar aquilo que a gente está falando, não vai adiantar de nada, né? Porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Então, Jesus, ele sempre o quê? Se valeu o quê? Do seu espírito elevado, né? Para poder demonstrar, exemplificar aquilo, sempre com uma moral inabalável, né? Para que cada um que falasse com ele, que perto dele estivesse, se alimentasse do pão da vida, né? Que um pão que a gente alimenta e sacia. Então, a luz que não ilumina e o sal que não conserva, eles não servem para nada. Ou seja, não adianta eu ter o conhecimento, ter o entendimento e não passar isso para frente. E também, se eu não consigo passar isso, eu não tenho como conservar isso nas pessoas. Um bom pensamento, um bom sentimento junto à pessoa. Por isso a gente tem que ser como verdadeiros espíritos de Cristo, cumprir aquilo que ele nos pediu, iluminar, conservar, orientar, né? Fazer esclarecer, porque muitas vezes as pessoas chegam para nós com muitas dúvidas, muita dificuldade, porque passaram por momentos muito difíceis, né? Então, às vezes, o que a pessoa vem buscar numa casa espírita ou em qualquer igreja que ela vá é esse momento de conexão, essa luz, esse auxílio bendito, né? Que começa desde a recepção, quando a luz já começa a ser jogada ali. Quando a gente abre um sorriso e olha nos olhos da pessoa e fala assim, eu posso te ajudar, seja bem-vinda. Então, acredito que a lição ficou bem clara, que nós somos luz e que nós podemos espalhar essa luz por onde quer que a gente passe, que seja para uma pessoa, porque cada pessoa que a gente consegue passar e esclarecer irá também trazer, levar esse benefício a todos os outros.
Que Jesus abençoe a todos. Grato pela oportunidade. Vamos fazer a prece de encerramento, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações. Vamos agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, a João de Deus, mentor desta casa, pedindo que neste momento toda a espiritualidade amiga que está aqui envolva cada um de nós. E nesse envolvimento, nesse abraço fraterno, possa retirar de nós tudo que não serve mais. Retirando aquela angústia, aquela dor, aquele espinho, aquele incômodo que nos atrapalha. E ao mesmo tempo, ir preenchendo os nossos corações com muita luz, com muita paz, com muito amor, fortalecendo a nossa fé para que possamos enfrentar de uma maneira melhor as dificuldades que aparecem em nossa vida. E mesmo com dificuldades, que nós, através do sorriso, das palavras, do ouvido, possamos levar essa luz e sermos luz para as nossas vidas e as vidas das pessoas que cruzam o nosso caminho. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade bendita. Obrigado a Jesus, né, por sua luz, por seu amparo, por sua proteção, e que seja, Pai, hoje e sempre com todos nós. Gratidão eterna, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus abençoe a todos.